a Vera Lima e nós estamos de volta no podcast Mais Saúde. Estamos no nosso segundo episódio e o tema que nós escolhemos para abrir essa série foi a endometriose, uma doença que acomete a cerca de 190 milhões de mulheres no mundo todo. No Brasil são 7 milhões de mulheres, uma doença instigante que pode causar infertilidade, que tem um tratamento, né, bastante complexo, especial, precisa de ter todo um trabalho envolvendo ali a área da saúde, com profissionais de qualidade que entendam do assunto. Tem muito sofrimento, porque tem muita dor, mas não é para ter dor, porque a vida precisa ser leve, né, mulher? Mas tudo tem jeito, viu? A saúde, em primeiro lugar, a gente sabe, mas nem sempre isso acontece. E se você estiver com algum problema de natureza do que nós vamos falar, nós temos aí muitas dicas para vocês, inclusive uma especialista no assunto, que é a doutora Vanessa Lopes, que está aqui de volta conosco. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada, Vera. Pois é. Nós sabemos que o assunto, ele interessa muito de perto, né, a muitas mulheres. A endometriose, a Carmen Lopes, que me mandou essa pauta, que sugeriu para a gente esse assunto, nos conta que o diagnóstico é o princípio, assim, vamos dizer, basilar para se conseguir um tratamento adequado à saúde que a mulher está buscando. E eu te perguntaria, sendo essa uma doença do século XX, considerada aí muito trabalhosa, né, difícil o tratamento, você também acredita que está no diagnóstico precoce ou num bom diagnóstico o início para um tratamento assertivo da endometriose? Faz toda a diferença, Vera. Primeiro que a gente resgata a mulher de um calvário de dor e de sofrimento que às vezes dura anos. A gente sabe que às vezes muitas mulheres podem levar de 7 a 12 anos para ter o diagnóstico de endometriose desde o início dos sintomas delas. Então você imagina o que é sofrer com dores, dor para ter relação, cólica, dor pélvica crônica, dor para evacuar, dor para urinar, inchaço abdominal e outras tantas dores que estão relacionadas, às vezes dores musculoesqueléticas também, às vezes durante anos e anos e anos. O diagnóstico é o primeiro passo para tirar essa mulher do sofrimento, oferecer para ela a possibilidade de um tratamento especializado com pessoas que saibam manejar bem a doença, para que ela tenha de volta a vida dela e, principalmente, ela tenha a possibilidade de ter os filhos, se ela quiser tê-los. Pois é, e nessa questão do diagnóstico, normalmente, quando essas mulheres estão chegando até o seu consultório, elas têm uma noção do que elas possam estar passando? Esse diagnóstico já está tardio? Como é que tem sido? A gente ainda continua com o ciclo de diagnóstico tardio. E o maior problema envolvido nisso é a falta de capacitação dos profissionais, infelizmente. A gente precisa, em primeiro lugar, de profissionais que escutem a mulher. Então, se ela está se queixando de dor, a dor não é normal. E isso a gente fala desde a adolescência. A gente precisa escutar nossas meninas quando elas queixam de dor de cólica. Uma dor que você toma um remédio de vez em quando e fica tudo bem, ok, não tem problema. Não estou falando que não é para sentir dor. Mas essas meninas que deixam de ir à aula, deixam de sair com os amigos, vão parar no hospital por causa de dor, isso não é normal. A gente precisa tirar essa banalização do sofrimento alheio desse lugar e trazer isso para um outro olhar. Então, a mulher queixou de dor, ela está tendo cólica, ela está tendo dor para ter relação. Vamos escutar essa mulher e vamos pedir exame especializado com quem realmente sabe avaliar a endometriose. Obviamente, endometriose não é a única causa de dor pélvica, mas é uma em cada 10 mulheres. Então, a gente precisa pensar, anda na rua e conta quantas mulheres você encontra. Daquelas, uma em cada 10 tem endometriose. Uma em cada 10? Uma em cada 10. Pois é, então tem sempre uma pessoa com sofrimento perto da gente, porque Sim. a gente passa por mais de 10 mulheres todos os dias. É Exatamente. difícil, não é? E olha, pessoal, dados obtidos aqui a partir do levantamento no Departamento de Informática do SUS, DataSUS, indicam que em 2013 e 2022, entre, né, esse período, foram registradas 197.467 internações por endometriose, um dado muito grande, né? A região sudeste apontou o maior número de internações, mais de 49 mil, e com predominância em mulheres brancas, responsáveis por 44 mil dessas internações.
Mulheres brancas por quê, doutora? Tem explicação isso? Muito provavelmente esse viés vem, primeiro, de ser na região sudeste, onde a gente tem mais acesso a diagnóstico e a uma qualidade de saúde maior. E porque, infelizmente, no nosso país, a gente ainda tem uma distribuição de renda, de saúde, de condição de vida muito diferente para diferentes populações. Então, a população branca tem um privilégio. E a gente precisa levar isso também como um caso de saúde pública, de problema de saúde pública, para que todas as mulheres de todas as etnias e de todas as classes sociais possam ter direito e acesso ao mesmo tipo de diagnóstico e de tratamento. A faixa etária está entre 40 e 49 anos, ou seja, por volta dos 50 anos. É nesse período, é nesse momento que as mulheres devem ficar mais atentas? Na realidade, esse viés aí do número de internações muito provavelmente se dá porque o diagnóstico é tardio e muitas vezes as pacientes já têm doença mais avançada e acabam sendo internadas em períodos mais tardios da vida. Mas a endometriose é uma doença da mulher em período reprodutivo. A partir do momento que ela menstrua e começa a sentir dor, a gente já pode pensar em endometriose. Em relação, você falou muito de dores, né? Que normalmente dor em ter relação, dor na relação sexual, enfim, para fazer as necessidades. Mas existe especialmente algum sintoma mais silencioso que às vezes vai crescendo, a mulher precisa ficar atenta, porque a dor já é aguda. Quando você sente dor, aí pode ser que essa inflamação já esteja bem maior. E que prestar atenção para que talvez você possa ter um diagnóstico, né, precoce, porque a gente sabe que o Papa Nicolau você faz, né, de ano em ano, da mama para prevenção ao câncer de mama, enfim, para a endometriose, o que seria o mais recomendável? Na realidade, a gente precisa estar atento principalmente aos sintomas mais agudos e maiores, que são a dor. A dor é o mais importante. Mas, às vezes, a gente tem outros sintomas silenciosos, como alterações do hábito intestinal. O paciente pode ter constipação ou diarreia, que estão relacionadas ao período menstrual. Alterações urinárias, tem que correr para fazer xixi na hora que está menstruada, não consegue segurar a urina, ou tem dificuldade para fazer xixi, ou fica tendo infecções de urina, infecções urinárias de repetição, mas faz exame e não tem bactéria, então é diagnosticado com o tipo de cistite, isso também pode ser um sinal de endometriose. A gente tem que tomar muito cuidado também para não fazer um sobrediagnóstico e achar que todo mundo tem endometriose. Sim. Como ela é uma doença que pode dar sintomas muito variados, a gente precisa estabelecer ali parâmetros, por isso que eu falo que é muito importante a gente ter um ginecologista bom, com o qual a gente possa conversar, com o qual a gente possa se queixar e ele possa escutar, porque a partir de uma boa consulta é que a gente vai conseguir o diagnóstico. Porque o primeiro passo é dentro do consultório do ginecologista. O segundo passo, aí eu já entro, é o diagnóstico de ultrassom. Mas o primeiro é um bom ginecologista. Então, se a mulher não tem lugar de escuta no consultório, ela precisa arrumar alguém que possa escutá-la. A gente sabe que isso é muito difícil para muitas, principalmente no Sistema Único de Saúde, que às vezes tem um esquema de consulta que não é favorável a uma abordagem mais humanizada, mas o máximo que ela pudesse fazer ouvir, falar para o médico, falar, olha, eu preciso ser ouvida. Eu estou sentindo isso está desestabilizando a minha vida, eu estou sem qualidade de vida, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. É preciso que a voz seja ouvida. Então, a mulher, ela precisa se posicionar. E olha só, pessoal, foi bom a doutora Vanessa falar do SUS, Sistema Único de Saúde. Nós temos maior respeito pelo SUS, né? E Sim. Gostamos demais do SUS, o SUS é necessário, é o melhor sistema de saúde pública do mundo, tanto é que o Brasil tem e é invejado por isso, né? Exatamente. Então, é só no fato de dizer que, como ele é um sistema único e atende milhões e milhões de pessoas, é claro que ele chega a um ponto de estrangulamento muito grande. Mas uma coisa que eu queria ver com a senhora também, doutora Vanessa, é em relação à infertilidade. Porque muitas mulheres, elas têm medo de falar ou de dizer até que tem a endometriose, ou que existe essa possibilidade, ou pavor de não poder ter filhos. De fato, a endometriose, ela pode levar a mulher a essa condição? Pode levar, sim. Não são todas,
aí em torno de até uns 40% das pacientes de endometriose, elas podem ter infertilidade, que varia em graus e depende muito do tempo de doença, do tipo de doença. A gente não consegue estabelecer, mesmo com o diagnóstico de endometriose, a gente não consegue falar para a mulher, olha, você não vai ter filhos. Então, isso é uma coisa que eu falo e eu espero que as mulheres aqui me escutem. Nunca acredite em alguém que vai falar, você não vai engravidar nunca. Nunca é uma palavra que não existe. Sim. Eu tenho uma paciente, só para exemplificar, que tem endometriose grave, inclusive endometriose intestinal, e ela está na 6ª gestação. Todas as gestações espontâneas, nenhuma tratamento de reprodução assistida. Então, isso é para dizer para as mulheres de endometriose também que o diagnóstico não é um selo de infertilidade. A gente tem que ficar atenta. As mulheres, hoje em dia, a gente adia muito a maternidade. Eu fui mãe aos 40, então eu posso falar sobre isso. Sim. A gente adia a maternidade porque a gente quer estudar, porque a gente quer estabelecer uma vida, a gente quer ter um relacionamento estável, um casamento bom. Então, isso não pode ser uma penalidade moral para a mulher. Sim. Mas isso traz consequências para nós. A gente já tem uma perda da fertilidade. Então, se a gente ainda tem uma doença que ainda diminui mais ainda, a gente tem consequências. Por isso que o diagnóstico é importante. Mas é preciso que a gente veja com olhos adequados para não jogar em toda mulher de endometriose o manto da infertilidade. Doutora Vanessa, e você falou uma coisa muito importante, que às vezes, assim, não só o medo do desconhecimento ou ter uma informação que não é a correta, leva muitas mulheres, né? Às vezes até desistir de algum plano, de algum sonho, e ter a informação correta, ter acesso a essa informação, procurar saber, se inteirar, é fundamental, né? Em todos os processos de vida, na saúde, na educação, no conhecimento do próprio corpo. E eu vejo assim, hoje a gente tem muitos instrumentos, né? Muita informação na palma da mão, muito Google por aí, né? Então, assim, no caso da endometriose, se hoje você tivesse que recomendar alguma fonte de informação, alguma busca de pesquisa, o que você indicaria para a mulher que está nos ouvindo aqui? Porque eu sei que endometriose também, ela não vai só até ali no útero, né? Ela está no intestino, Sim. Você acabou de falar, pode estar em outras partes do corpo também. Então, assim, uma fonte de referência de informação, o que seria bom? Eu oriento sempre as pacientes a olharem sites oficiais. Sim. A Sociedade Brasileira de Endometriose é muito boa e ela traz muita informação para o paciente. Eu acho que se a paciente for só lá, já é suficiente para ela. Tem muita informação boa. A Sociedade Brasileira de Endometriose faz um trabalho muito bom, voltado para a mulher também. A própria página deles no Instagram Sim. é boa e traz muita coisa para a paciente, falando de trabalho científico e tudo. Eu, no meu site, eu gosto de escrever uns artigos para as pacientes, Bacana. Informativos, para ajudar as pacientes mesmo. Vanessa Lopes? Não, é goultrassom.com. Olha, goultrassom.com. É o seu site e você sempre tem informação lá. Sempre tem. Então, tem texto para paciente de infertilidade, sobre climatério, sobre endometriose. E eu busco sempre escrever coisas baseadas em evidência, em trabalho científico, coisa de qualidade para o paciente. Numa linguagem fácil, um texto gostoso de ler, sem ser grande, sem ser resumido demais, mas tem muita informação boa. Hoje, com as redes sociais, a gente tem muita informação. O problema é que as pessoas hoje em dia sabem muito de tudo e suficiente de nada. Pois é. E saúde está cheio de predador por aí. A gente Sim. tem que tomar muito cuidado com as pessoas que só querem o seu rico dinheirinho. Pois é. A gente tem que tomar rico e suado dinheirinho, sim, né? Sim. Pois é. E para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse aquela mensagem aqui do fundo do seu coraçãozinho para aquela mulher que acabou de ter um diagnóstico de que ela está com um problema e o problema dela é a endometriose. Então, o que você diria, ou o que você normalmente diz às suas pacientes na hora que você tem esse diagnóstico? Primeira coisa o diagnóstico é difícil, mas ele traz para nós uma coisa de volta que é o direito que a gente tem sobre o próprio corpo e sobre a própria vida. Nenhum diagnóstico é fácil. Eu já tive vários diagnósticos difíceis na minha vida e endometriose foi um deles. Mas a gente retoma o direito de poder escolher e de poder fazer um tratamento com uma pessoa adequada. Então,
qualquer que seja o diagnóstico, incluindo a endometriose, a gente não pode desistir. E a gente tem que saber que, sabendo o que a gente tem direito à própria vida da gente, que foi tirada, esse direito foi tirado quando eles deixaram de dar o diagnóstico. Então, a gente tem que seguir em frente, porque tudo tem jeito. Maravilha. É aí, gente. Pois é, a doutora Vanessa Lopes participou com a gente do nosso segundo episódio aqui, do nosso podcast Mais Saúde, trazendo muita informação útil para a gente sobre o diagnóstico dessa doença, a endometriose, que é uma doença sistêmica, crônica, mas que você pode ter, mulher, uma vida saudável, normal, se você estiver bem assistido. Então, tem alguma dúvida? Ela já deixou para a gente aqui dicas importantes de fonte de consulta. O site da Sociedade Brasileira de Endometriose, que traz muitas informações úteis, e o próprio site da doutora Vanessa Lopes, onde ela publica artigos e muita informação a respeito desse assunto. Se você gostou, deixa um like aí pra gente, curta, compartilhe com alguma mulher que precisa dessa informação. Você pode comentar, pode deixar sua pergunta, a gente vai levar até ela te responder. Enfim, eu queria que você participasse. E se você tiver algum tema, mulher, que você gostaria, ou então algum assunto que você tem muita curiosidade, mande para a gente como sugestão que nós vamos procurar um especialista para tratar do assunto. Tem que ser na área da saúde e, de preferência, alguma coisa bem específica, tá bom? Eu tô indo, um beijo para vocês, até o próximo Mais Saúde.